Começa agora mais um programa Escola de Profetas. Quero cumprimentar você que tem participado com a gente aqui na nossa teleaula. Então, nós estamos falando na série em que cremos sobre a salvação. Então, aulas atrás, falamos a respeito de que a lei não pode salvar. Falamos da salvação no Novo Testamento, que é o contexto central. Mas é muito importante a gente entender que os propósitos de Deus, eles já se manifestavam no Antigo Testamento. Muitas pessoas descartam o Antigo Testamento pelo fato de ser algo de uma outra época, de ser antes de Cristo. Eu já vi muitas pessoas até questionarem, por que vocês falam tanto do Antigo Testamento? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que podemos desprezar aquilo que foi ali trazido pelo Espírito Santo e fez com que os homens inspirados pelo Espírito Santo pudessem escrever e trazer a vontade de Deus? Ela era temporária, mas veio a plenitude e hoje nós podemos desfrutar. Mas é importante então conhecer, não tenha dúvida. Então, muitas pessoas pensam que a salvação por Jesus é uma ideia que aparece apenas no Novo Testamento, mas hoje nós vamos viajar aí pelo Antigo Testamento para descobrir uma incrível verdade. Deus estava apontando para o Salvador Jesus Cristo, seu Filho, desde o início. Então nós vamos ver as promessas, os símbolos, as profecias diretas a respeito de Jesus Cristo. E já no início então do Gênesis, nós vamos ver que já aparece a primeira promessa da vinda do Cristo, do Salvador, do Messias, né? A palavra, inclusive, Messias, Mexiá, é nada mais do que o ungido. Quer dizer, o ungido é aquele que recebe um propósito de Deus. E a primeira promessa que nós vemos é a respeito da semente da mulher, o descendente da mulher, já mostrando o início de um plano de salvação que viria ainda através do Senhor Jesus Cristo, o descendente da mulher. Então vejo que logo após a queda da humanidade, através, vamos dizer, de Adão e de Eva no pecado, Deus já começa a anunciar o Salvador. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a semente, e o seu descendente, a semente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então vemos aí a primeira manifestação a respeito de Cristo, que era nada mais do que o descendente da mulher. Então nós vemos que não são os descendentes da mulher, é o descendente. Então algo objetivando alguém que viria através da mulher. E isso é muito importante e muito sério, porque foi logo depois do pecado. Então a gente vê o homem e a mulher acabam de pecar, e o Senhor traz duas maldições. Maldita é a serpente e maldita é a terra. Obviamente, a gente sofre consequência da maldição da terra e, obviamente, também a condição também da desobediência ligada à serpente. Então, mas a gente percebe que logo no início da caminhada, logo depois que o homem peca, o Senhor já dá o caminho. O caminho é esse. Então, na primeira promessa do Evangelho, fala a respeito da descendência, ou no hebraico é a palavra semente, é a semente da mulher. Então, é uma referência única a um futuro descendente que nasceria dessa mulher, que era Eva. Mas logo em seguida não vem, o descendente que vem é Caim. Espera um pouco. Descendentes vão gerações e gerações. Então, da mesma forma, a gente percebe, o pecado veio e atravessou essas gerações, mas também essa promessa do Cristo atravessou as gerações e trouxe para nós já a evidência no Antigo Testamento dessa salvação que iria se manifestar. É muito importante que ali também a gente percebe nessa passagem a respeito de Jesus. Então, Satanás, a serpente, iria ferir o calcanhar do Salvador, né? Ali no contexto do Antigo Testamento, que seria o sofrimento na cruz. Tanto isso é uma realidade que um dos locais onde é colocado o cravo, né? Vamos dizer, aquele prego, ele é colocado no calcanhar, os dois calcanhares juntos, meio de lado, e ali então era pregado na cruz.
Então, vem junto com esse sofrimento de Cristo na cruz, mas vem também o Salvador que iria esmagar a cabeça da serpente, que era a vitória definitiva contra o pecado e, obviamente, contra a morte. Em segundo lugar, nós temos um referencial profético de Cristo, que já aparece também no livro do Êxodo, que é o Cordeiro Pascal, que é um símbolo perfeito de Cristo. Então, a história do Êxodo, que é a saída de lá do Egito, da escravidão, em direção à terra prometida, ela já contém um dos símbolos mais claros da obra de Jesus, que é o Cordeiro. Então, no momento em que eles estavam para sair ali da escravidão do Egito, para nunca mais voltarem, estava ali sendo liberado um momento, que vai ser chamado a Páscoa, onde um cordeiro vai ser sacrificado. Vamos ler Êxodo 12, 13, que diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então nós vemos esse contexto do momento da Páscoa. Então a Páscoa nada mais era do que a passagem para um novo tempo. Saída do Egito, escravidão do Egito, que espiritualmente demonstra a escravidão do pecado, terminando ali e iniciando uma nova caminhada. Através de quem? Do Cordeiro. Então era ali, naquele momento de celebração, pouco antes deles saírem em direção à terra prometida, saindo da escravidão, eles foram ali e sacrificaram um cordeiro. O sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, já pré-anunciando aquilo que seria o sangue do cordeiro derramado para proteção contra o destruidor, porque viria o destruidor e entraria nas casas que não tivesse aquele sangue do cordeiro. Então, fica muito claro que o cordeiro, ele, no contexto até que foi colocado, ele precisava ser sem defeito. Então, o apóstolo Pedro, ele fala que Jesus seria o cordeiro, o cordeiro sem mancha, sem mácula. Então, ele até traz essa analogia, que nada mais é do que essa ligação também com o Antigo Testamento no livro do Êxodo. E o seu sangue aplicado nas vergas, vamos dizer, nas portas, salvaria da morte aquilo que viria para trazer condenação. Então isso aponta diretamente para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ali em João, no capítulo 1, versículo 29, fala que o seu sangue nos salva da morte espiritual. Então a gente vê que até o próprio João Batista fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, já no livro de um dos profetas, nós falamos a respeito disso, que é Miqueias, já fala também sobre o local onde ele nasceria. Então, já aponta no Antigo Testamento o que iria se manifestar no Novo Testamento, que é a profecia do local de nascimento. Então, Miqueias 5:2 diz assim: mas você, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, nós vemos aqui nessa passagem de Miqueias duas realidades muito importantes. Então, a palavra profética de que viria em Belém. Então, Belém foi o local de nascimento de Davi. E nós vemos isso como uma marca, porque o filho de Davi, segundo a palavra profética de Miqueias, viria. Mas mostra e demonstra de forma muito clara que muito antes de Davi, já havia a condição do Messias, do Cristo, que viria de tempos eternos, quer dizer, desde a antiguidade passada, iria se manifestar essa salvação. E é um contexto muito estranho, às vezes, a gente até para entender. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado na fundação dos tempos. Como é que nós podemos entender isso? É porque a condição de Cristo, Jesus, ela é e tem um vínculo com a eternidade, o nosso Deus.
o Deus eterno preparou a morte do Senhor Jesus já na antiguidade, porque sabia que a serpente iria dominar o homem, iria vencer, exercer esse domínio, mas que haveria já um outro caminho que iria se manifestar. Então essa profecia que fala a respeito de Belém, ela foi cumprida com precisão, a ponto de José e Maria se deslocarem até Belém de Judá, e saem de Nazaré. Olha que interessante, eles moram em Nazaré, Galileia. Mas ali já havia um propósito de Deus. Então, no período onde ele veio nascer, era o período que era para ser feito o censo. Então, o censo obrigava a cada um dos moradores de todo Israel ir até a sua cidade para ser cadastrado. Então, aí eles vão até a cidade, ela está grávida, 9 meses, e gera o filho em Belém, cumprindo com a palavra. Então, nós percebemos que o contexto do Antigo Testamento faz com que as situações elas vão se acomodando. E é muito importante isso para nós, porque às vezes você recebe palavras proféticas que podem aos seus olhos não se cumprirem. Então eu vejo às vezes pessoas até ansiosas, angustiadas. Ai, Deus fez uma promessa, mas eu tomei um outro caminho. Deus tinha uma promessa para mim, mas eu acho que eu a perdi. Eu vi pessoas entrarem até em situações de depressão por acharem que, dada a posição que elas tomaram, aquilo nunca mais poderia se processar. Mas veja, se fosse uma ótica humana, eles eram da Galileia. Tanto José quanto Maria moravam lá. Então, seria impossível que o Cristo, através dela, se manifestasse em Belém, como era a palavra profética do Antigo Testamento. Mas veja como a misericórdia e a graça do Senhor atingiu, de tal forma que o tempo correto, que era o tempo deles irem, era o tempo do recenseamento. Era um tempo de 10 até 20 anos. Então, o período do recenseamento não era todo ano. Então, ele acontecia de 10 anos até 20 anos e, de repente, aconteceu bem naquele momento. Quer dizer, o que eu entendo? Havia a impossibilidade da gestação de Jesus fora da palavra profética que seria na Galileia. Mas houve a manifestação do tempo perfeito de Deus para fazer com que aquela atitude que nós desconhecemos o porquê eles estavam morando na Galileia. Eles eram originários de Judá, os dois. Então, o que eles estavam fazendo ali naquela região da Galileia? Não sei, eu não sei o que os levou a estarem lá, mas eu sei de uma coisa. Na hora que era para se cumprir o propósito de Deus, para que viesse a nossa salvação, eles se deslocaram para cumprir a palavra do profeta Miqueias. Então, é muito importante nós entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque, acima de tudo, há um Deus perfeito, que age perfeito e que traz à existência as coisas que não existem e ainda ressuscita os mortos. É a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Nós vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas, falando sobre a salvação já no Antigo Testamento.